Olá pessoal, começando aqui a segunda retrospectiva, né? 30 de dezembro de 2023. Acabando o Você ano. aí, acabando o ano, aliás, feliz ano novo para vocês. Nosso último programa aqui do CV Connect Esportes. TV Né? Connect segue aqui, né, Giovanni? Firme e forte, na Último, virada de ano, praticamente, gravando uma retrospectiva aí para os nossos exato. queridos e amados conectianos. Nós vamos falar da retrospectiva do futebol europeu, né? Futebol europeu que teve aí muita coisa, né? Então E aí me com contaram, já que você citou em Europa, me contaram que o Charles, que está aí conosco, gosta de um bom vinho português, viu, Giovanni? Ah, é? Ele Charles. disse que o último Opa. que ele tomou, ele ganhou de Abel Ferreira. Pô, um programa dia 30 Quem de dera, hein? dezembro é muito melhor que um Cerezé, né? Tem que estourar champanhe, né? É, Saraiva que gosta do espumante Cerezé. Aliás, espumante Cerezé patrocina a gente, por favor. Tá certo. Em suco Bom, de jaca com limão, viu, Giovanni? É bom. já estamos gravando aqui, Charles. Só perde pro suco de genipapo. Então, feliz ano novo aí pro Charles também. Estamos Opa, feliz terminando o ano novo ano. para todos, hein? Para Feliz ano novo para vocês, para todo todos que mundo. estão nos assistindo. Mas aproveitar aqui, mandar um feliz ano novo para todo mundo que está nos assistindo, todos os nossos inscritos também. Mandar um feliz ano novo aí para Vinícius Alvarenga, para Regis Ferreira, que ano que vem vão trabalhar. Vão trabalhar ano que vem. Muito, E muito, muito. né? Mandar um feliz ano novo pro Jonathan também, que nos ajudou aqui ó, em alguns vídeos no começo do ano. Mandar um feliz ano novo para Dona Mirtz, né, Saraiva? Para Dona Dona, Mirce, Dona Inês, pra Dona para toda a Inês, galera aí, né? Dona Isamar, todo mundo que nos acompanha aí, né? para todo mundo. Mandar um feliz ano novo para o Dani, né? Aliás, deixa o Saraiva mandar. Tem que mandar para a Dona e para a Dona Sogra também, né? Um grande É, abraço para todo mundo aí, né? tá certo. Bom, mandados todos os abraços, todos os felizes anos novos, né? Todos os felizes ano novo. Você que já pulou 7 ondinhas e aí e tal. Vamos falar do que aconteceu em 2023 no futebol europeu. Meu amigo, vamos começar com o Thiago Saraiva. Vamos começar com a bomba. Vamos Muita começar com a bomba. polêmica, né, Giovanni? No La futebol Liga, europeu nesse ano, né? La Liga e o nosso Vinícius Júnior realmente foi a grande vítima, vamos dizer assim. O que aconteceu na La Liga meio que supriu o título do Barcelona, né? O Vinícius Júnior foi vítima de racismo na La Liga, ganhou o prêmio Sócrates que é um prêmio para causas sociais, né? Lá, lá do Balão d'Ouro, né? Do The Best. E enfim, ele rompeu uma barreira, né, de Saraiva? O que aconteceu com o Vini Júnior nesse ano de 2023 é uma coisa lamentável, né, Giovanni? A gente não espera que nos dias atuais, né? A gente sabe que existe, né? Mas a gente não imaginava que fosse ainda tão grande, né? E a gente fala que, na verdade, a gente não pode generalizar também, né? Falar que todo espanhol é racista também, né? Que a gente estaria cometendo aqui um erro grave em relação a isso. Mas a gente acabou testemunhando, através dos episódios que aconteceram com o Vinícius Júnior, que várias pessoas, hoje em dia, em pleno século XXI, ainda cometem atos racistas. A gente sabe que existe um ou outro, mas a gente se assusta quando a gente vê a quantidade expressiva que ainda existe de pessoas racistas, né, Giovanni? Não dá para entender muita coisa que aconteceu nesse ano, né? O Vini Júnior que acabou respondendo dentro de campo com um bom futebol apresentado esse ano pelo Real Madrid, né? E também jogando aí boas partidas pela seleção brasileira, embora a seleção brasileira como um todo não tenha sido muito boa, né, Giovanni? Mas o Vini Júnior nas Não, participações tanto pela seleção brasileira como pelo Real Madrid fez uma boa temporada nesse ano de 2023 e merecida essa indicação do pleno prêmio que você colocou, o prêmio Sócrates, pelas causas, né, sociais defendidas aí. Agora, não dá para entender que a gente também não pode falar, né? Nosso Vini Júnior, sempre nosso respeito, nossa solidariedade, né? E a gente uhum. nunca
vai falar algo positivo em relação a racismo aqui no CV Connect, né, Giovanni? Não tem como a gente não menosprezar quem prega o racismo, né? E outra coisa que a gente tem que colocar é que não dá para entender, eu volto até tocar nesse assunto, não dá para entender como a CBF marca um jogo antirracismo na Espanha. Você presenteia as pessoas racistas com a atuação da seleção brasileira. Isso, de fato, eu não consigo entender. Jogo Mas contra a Guiné. não dá para entender, o jogo vai acontecer em 2024, né? Mas não dá para entender como a CBF consegue fazer um erro atrás de erro, né? E vale lembrar que o seguinte, que na época tinha eleição na Espanha, né? Para primeiro-ministro, enfim, porque lá é monarquia. E aí aconteceu o que aconteceu em Valência e o nosso glorioso Vinícius Júnior conseguiu, pelo menos isso, né? Mudar uma regra na Espanha e os partidos tiveram que fazer alguma coisa em prol do antirracismo, né? O combate, né? O Em prol combate ao do, racismo, na em prol verdade. do combate ao racismo. Mas Pelo menos abriu a a Espanha tem discussão. que mudar muita coisa em sua cultura, né, ô Giovanni, para poder corrigir essa falha, porque a gente viu em algumas circunstâncias com o Vini Júnior, crianças cometendo atos racistas, né? Então a gente vê que isso é uma coisa, infelizmente, não podemos generalizar, claro, mas que é algo que está enraizado na cultura espanhola, em algumas casas, claro, né? Exatamente. Eu falei em prol do antirracismo, mas não é em combate ao racismo. Então tá Isso. corrigido aqui. Em combate ao racismo. E, cara, voltou a acontecer, né? Voltou a acontecer ainda recentemente um jogo com o Sevilha, mas o Sevilha, diferente do Valência, puniu o torcedor, né? Sim, Puniu o identificou torcedor, rapidamente, já afetou a punição, né, identificou Giovanni? rapidamente, já afetou a punição. Diferente também do que aconteceu com o presidente da La Liga, Javier Tebas, que no começo disse que não houve, disse que o Vinícius Júnior era um provocador, enfim, e depois reconheceu, né, que reconheceu que houve racismo no estádio inteiro lá no Mestala, Mas é e claro, né, só uma Giovanni? parte. Depois da repercussão que teve na mídia, ele tinha que vir se retratar publicamente, né? Claro, né? Não porque ele achou que não houve racismo, e que ele achou de fato que o jogador brasileiro era o culpado na circunstância, né? Mas teve que se vir retratar porque não repercutiu bem a opinião dele, né? Então, assim, a gente tem que pensar e ele tem que refletir bem a questão dele, a posição dele sobre racismo também, né? E eu não, exatamente, e eu não coloquei aqui, mas vamos lembrar que a Espanha teve tudo isso de denúncia e ainda ganhou de presente uma sede de uma Copa de 2030. Na verdade, a gente não entende, né, Giovanni? A Espanha E tem um bom aí, futebol, tem boa estrutura, a seleção feminina foi campeã mundial. Aí lá no sim, ar da seleção feminina, você teve uma cena de assédio do representante lá, do líder do comitê espanhol exato, lá. Então, assim, não dá para do entender o que está acontecendo na Espanha, né? presidente da Federação Espanhola, que saiu em defesa do Vinícius Júnior, porque a federação é diferente da La Liga, né? Que saiu em defesa do Vinícius Júnior e depois comete isso e ele é simplesmente deposto do cargo. Tem Depois que dar pelo uma que aconteceu. repensada nas atitudes É, aí, não só, né, relacionado ao futebol, né? Mas assim, um é, problema que a gente fala de assédio e que a gente fala de racismo, ele tem que ser uma coisa cultural, né? Ele não pode ser só considerado, a gente viu visivelmente, mundialmente aí, né? Ficou visível essa questão relacionada ao futebol, mas isso não ocorre, infelizmente, só no futebol, né? mas deposto não, ele renunciou ao cargo, né? Porque viu que o trem tava preto para ele. Também, mais uma vez, vamos falar, né? A gente está sendo aqui também, mas não podemos também coisar porque ele renunciou devido àquela pressão, né, Giovanni? Exatamente. Exatamente isso. Bom, e o Barcelona acabou ganhando a Liga, né? Mas o título do Barcelona foi Indiscutível, né, a totalmente, vantagem, né, Giovanni? 10 pontos de frente é indiscutível, né? foi totalmente ofuscado pelo que aconteceu. Quase ninguém Infelizmente, comemorou, o inclusive a torcida. campeonato, o campeonato para fora da Espanha, né? Na Espanha, É, eu acredito que lá nem tanto, né, Giovanni? Porque, como a gente colocou, né, a gente não pode generalizar, digo mais uma vez, mas que lá dentro essa questão parece que está enraizada na cultura e parece ser algo até normal, né? Então, talvez sim. lá dentro não tenha tido tanta repercussão como teve internacionalmente, né? Mas para nós, principalmente nós brasileiros, o título fica até um pouco ofuscado devido à Sim, gravidade dos atos de racismo cometido, né? a questão de racismo está muito.
tá muito bem debatida aqui no Brasil e muito mal debatida na Europa. Essa é a questão. Então, por isso No que Brasil a gente não tem nem como falar, né, Giovanni? A nossa miscigenação de. Vou fazer igual o nosso Vinícius Alvarenga, né? Com a miscelânea, com a miscigenação, né? E a família completa que ele sempre traz aqui. Por sinal, Giovanni, hoje você está parecendo aqueles filósofos antigos, é o Sigismund Freud aí do futebol brasileiro aí, da CV Connect. Mas tudo bem, vamos seguir lá. Nosso Vinícius Alvarenga aí, o cara da miscigenação, da o que miscelânea. será que ele quis Vamos dizer com colocar isso? aí que o Brasil é um país da mistura, né, Giovanni? Não tem como aqui a gente continuar com atitudes racistas aqui dentro do nosso país, né? Que hoje falar de raças aqui no nosso país, todo mundo aqui é alguma mistura hoje, né? Eu acho que não teria ninguém que falar, todo mundo é filho de um pai negro, uma mãe branca, de algum indígena, de alguma coisa. Então sempre é uma mistura de raças aí. E a gente tem que levar com muito orgulho essa miscigenação brasileira aí, né? Essa mistura É, de raças e etnias que a gente tem, essa boa convivência que nós temos aqui no nosso país, né? é. Claro, claro, né, Giovanni? Não podemos falar que também não é perfeito, né? A gente sabe que, apesar de tudo, ainda existem casos aqui também no Brasil, né? Bom, o Barcelona acabou ganhando a Liga na temporada e agora tá rolando a temporada 23-24 e essa surpresa na frente. Seria o Girona o Botafogo da Espanha, o Saraiva, ou o Arsenal da Espanha, sei lá, ou ele vai ser o Tá Leicester difícil. e vai ganhar. Tá difícil essa situação, né, Giovanni? Depois que a gente viu do Botafogo aqui, né? Eu acho que nós temos um novo conceito aí para cavalo paraguaio, né? Que é agora, quando você fala pro o cara tá indo bem, você fala, olha o Botafogo, né? Que vocês falam que o Botafogo realmente era o time pipoqueiro, né? Você pegava um pouco de milho, botava um tiquinho, né, de sal e botava fogo, né? Exatamente. Bom, o Girona tá na frente, mas tem muito campeonato pela frente até maio do ano que vem ainda. Vamos falar da Serie A Team, vamos botar o Charles aqui no nosso assunto Serie A Team, campeonato italiano. O campeonato italiano teve o Napoli campeão, mas assim como na Espanha teve os seus problemas e tem a Juventus punida com 10 pontos por causa de problemas na contabilidade, vamos dizer assim. Falta de fair play Uhum. financeiro, né, Olhas Charles? fiscais, Sim, né? sim. É, é que é Muito aquela coisa dirigente assim que vira. deposto, Uhum. enfim, vai lá. É, aham. Como diria, né? Isso é quase que rotineiro, assim, né, na Juventus, né? De tempos em tempos, a Juventus tem que ter algum problema, né? Ela tem que se meter em algum problema e, assim, né, dessa aí é claro, né, que não poderia faltar o fair play financeiro, né? Assim, que já que a Juventus adora tanto se meter em problemas, assim, né? Gosta tanto de Muito. dirigentes, são tão competentes, líder, sempre transparentes em suas decisões, assim, né? Aquela coisa assim, é óbvio que eles não dariam conta de administrar a Juventus dentro dos limites, né, que o fair play financeiro impõe, né? E é E, aquela coisa, né? hum, De sempre do pessoal sempre falar assim, não, não, a gente dá um jeitinho contabilmente e tal, né? Para tentar passar, assim, né? e Ou, e ou, o que eu fa- acho que dói ou o mais no famoso não vai dar torcedor, nada. eu acho que Ô, dói mais no Charles, torcedor da Juventus, só antes do perguntar aí pro salário. Charles, Giovanni, se Uhum. esse jeitinho que a Juventus tentou dar seria algo aprendido aí com o jeitinho brasileiro. Uhum. Assim que eu acho, eu não sei se Certamente. vocês já perceberam assim que tem muitos times assim, PSG, assim, né, que fazem tipo assim, que fazem um empréstimo barra compra, assim, né? Que tipo, não, eu já vou estourar o meu limite aqui, vamos fazer um empréstimo com obrigação de compra para a próxima temporada, para o valor dessa contratação para a próxima temporada, e eu não romper, e assim, né? E essas manobrazinhas aqui, É. ali, aumenta o patrocínio, Ah, aquele isso. patrocínio que eles mesmos dão Sempre tem para um jeitinho, né? Exatamente. Sempre tem um jeitinho brasileiro, é, italiano, ítalo brasileiro, vamos dizer assim, né, no opa, caso. E que é vai isso lembrar aí?
Oi? Tem muito sangue italiano misturado aqui no Brasil e Pois é, faz Ítalo e parte da brasileiro. mistura. Vale lembrar o seguinte, que eu acho que o que dói mais no torcedor da Juventus é que um dos ídolos, dos grandes ídolos da Juventus, que era o Pavel Nedved, foi um puta jogador, baita jogador, né? Sim, Assim, nossa. corrigindo a palavra, um baita jogador. O cara era dirigente da Juventus e o cara simplesmente entrou nesse esquema. O cara entrou nesse esquema, foi suspenso do futebol aí por muito tempo. Aliás, ele e vários outros dirigentes que já estavam em outros clubes, né? Também foram banidos aí do futebol, enfim. E a Juventus foi punida até da FIFA. Perdeu 10 pontos no campeonato italiano, né? Teve um recurso, chegou a ganhar, depois perdeu de novo, né? Ficou em sétimo lugar no campeonato italiano e iria para a Conference League, mas a UEFA, falei FIFA, mas é a UEFA. A UEFA baniu a Juventus esse ano de disputar qualquer título europeu. Então a Juventus só está disputando o campeonato italiano. E o Napoli ganhou tranquilamente, né, Charles? Sim. Sem nenhum problema. E a Juventus estava disputando com ele até cair, com esses 10 pontos Uhum. aí. E deixou o caminho para o Napoli livre, né? E o Napoli, não, como diria assim, né? Não deu bobeira do Arsenal, né? Assim, né? Nem a do Botafogo aqui, né? Só não É, deixou o gás cair em momento algum, assim, até, tipo, tá naqueles finalmente do campeonato, com o campeonato ganho, e é isso, ele levou em banho-maria, a que é as diferença é últimas que rodadas, a assim. diferença é que a turma que veste azul, que ficou em segundo, não é a turma do City, né? É a turma da Lazio. Essa é a Sim, diferença. sim. Sim. Mas é aquela coisa assim, né, de que, sim, tem com certeza essa diferença, né, tal, mas é isso, né. Ah, o Napoli, ele aproveitou a chance que deram, né, como Uhum. assim, né, a gente, é, quando saiu seu principal rival, assim, seu principal adversário na luta do título e falou assim, ó, É, é agora, vamos conseguir, mas vamos conseguir depois de muito tempo mais um título italiano, outra assim, coisa que eu né? quero falar também é o seguinte, que a Itália teve um ano na Europa muito bom, né? Muito bom, mas Sim, também sim, muito cheio de sorte, né? Por conta dos sorteios da, da faz Champions e também parte. da Europa League. Três times italianos em finais, né? Foi a Fiorentina na Conference League, a Roma na Europa League e a Inter de Milão na Champions. Os três perderam, mas a Itália voltou a ter um pequeno protagonismo, vamos dizer assim, né? Sim, sim. O Milan É um também foi começo muito aí. bem. Milan e Inter fizeram as semifinais da Champions e tal. Duas equipes na semifinal, né? Duas na semi da Champions e duas na semi É, da Liga Europa, né? e o Napoli só não foi porque perdeu para o Milan na fase anterior, né, da Champions. Só não foi para a Uhum, semi por conta disso. Outra coisa que eu quero falar também é o seguinte, o campeonato italiano teve essa questão da Juventus, mas também teve questão de racismo, né? Porque a Atalanta está suspensa, aliás, não está jogando com o estádio inteiro, agora nessa Série A Team, porque cometeu racismo religioso a torcida, em cima do Lukaku. Não só racismo religioso, como também o racismo mesmo, né? E a Atalanta foi punida aí com uma temporada inteira com metade do estádio lá em Bergamo sem público, que é a parte onde foram os cânticos de racismo religioso. E vamos lembrar, aqui o CV Connect é totalmente contra racismo uhum. religioso e racismo e qualquer tipo de racismo, certo? Vamos falar da Premier League, vamos continuar com o Charles aqui. Aí, o que você tá falando, ó. O City. O Arsenal, o Botafogo da Inglaterra, chamado Arsenal, todo respeito ao Botafogo, claro, todo respeito ao Arsenal, mas a vantagem que o Arsenal tinha na frente e tomar a virada do City é um negócio que não dá para entender. Como diria assim, né? Não chegou a ser uma vantagem que o Botafogo chegou a abrir, né? Mas mas o Arsenal tava fazendo uma baita campanha, dependia só dele.
para conseguir um título da Premier League depois dessa reformulação que eles fizeram e tal, né? Depois de tanto tempo aí. E, pô, é aquela coisa assim, que você não pode dar bobeira. A gente já sabia, assim, né, que quando começou a tropeçar e tal, o Manchester City foi chegando, assim, né, a gente sabe, né, que o Manchester City o Haaland Eu vou tava só ser, empilhando gol atrás de eu vou ser gol. um pouco provocativo agora. Uhum. Tirando a qualidade do elenco, claro, o City é o Palmeiras inglês, em termos de letalidade. Sim, né? Eu acho que é. É, aham. Na atual circunstância seria. Assim, até pela questão, assim, até para ver que é aquela coisa, são acostumados já a isso, né? É aquela coisa que também que eu imagino, coisa que o Botafogo talvez tenha sentido, que o Ar, talvez não, o Botafogo sentiu muito, né? A gente viu eles esfarelar, né? Mas o Arsenal, eu imagino que ele deve ter sentido muito psicologicamente, né? Quando, é, quando eles perceberam que o Manchester estava chegando, assim, né? E aí eles não, sabe, Uhum. eles simplesmente não conseguiam mais. Assim, Isso. né? Até o Manchester passar. E aí o Manchester passou e acabou. Assim, né? É, Já sabia, né? já imaginava, né? Assim, E o Manchester sim, United sim. com o Ten Hag parecia que ia dar certo, né? Para dar um pouco Parecia. de esperança. Depois que É, saiu o Cristiano Ronaldo do Manchester United, o Manchester United deu uma alavancada boa, parecia que ia dar certo com o Ten sim. Hag, mas pelo jeito não deu. Liverpool em quinto demorou demais para levantar, né, o campeonato. Demorou Uhum. demais. Quando levantou já não tinha chance. O Newcastle em quarto, o primeiro campeonato com dinheiro saudita. Lembrando que o Newcastle no ano anterior ele tinha disputado o rebaixamento, né? Isso aí você vê Diferença. o peso que o dinheiro faz, até mesmo no campeonato disputado contra a Premier League, hein? Exato. Assim, né? Assim, como diria, disputando com os times na liga é, na liga que mais movimenta dinheiro no mundo, né? Assim, vê que fez uma É. injeção de dinheiro, tirou um time que disputava o rebaixamento de um ano para É, a Liga dos Campeões em outro ano. e dos No outro times grandes ano. aqui, o Tottenham ficou em oitavo, né? Ficou ali no meio a temporada inteira, mesmo com o Harry Ah, Kane vice-artilheiro, né? E tal, o sim, Tottenham segue sem essa ganhar nada. campanha aí foi para selar a saída do Harry Kane, do Tottenham. E o Chelsea, décimo Assim, né? segundo, foi uma tristeza tremenda. Pior campanha da história do Chelsea na era Sim, sim. Premier League, em termos de Até então, pontos, né, né? Giovanni? Mas pode piorar, viu? E agora, nesse ano, tá de novo, né? Tá no meio da temporada ainda de novo. Muito bem. E o City ganhou tudo na Inglaterra, né? Ganhou a Copa, a FA Cup, ganhou a Premier League, ganhou a Copa da Liga e ganhou também a Champions em cima do Inter de Milão, num jogo em que a Inter de Milão foi muito melhor, mas o Ederson Sim. resolveu catar tudo que ele nunca catou na vida. É que, como diria assim, essa era a joia da coroa, né? Que Exato. faltava para o City, que o City perseguia tanto tempo, né? E aquela coisa, né? Com aquela final de mata-mata com cara de final mesmo, né? Assim, né? Que é aquela coisa assim, né, de um time jogando melhor do que o outro, mas o goleiro do outro pegando muito. E na No oportunidade contra-ataque vai lá e faz. que o Foi time tem, o parecendo cara aquele vai e futebol de. faz. Ô, Charles, parecendo Hã? futebol de várzea, né? Chuta pro mato que vale campeonato, né? Uai. Exatamente. Como diria sempre, final você não se joga, você ganha ela, É, né? E aquela muito coisa, né, que claro. o Guardiola, aliás, falando lá do City, voltando ao City, é aquela coisa, né, que o Guardiola precisava, né? Também meio que, entre aspas, precisava que desde o Barcelona, desde que ele saiu do Barcelona, ele vem perseguindo esse título da Liga dos Campeões. Assim, Exato. né, que teve a Batia sempre oportunidade de ali ganhar com o Bayern de semifinal, né? Munique. Sempre ali semifinal, quartas de final e Uhum. caía. Lembrando que em Sim, sim. 2020, foi na bolha de Portugal, o Manchester City tinha um jogo da volta contra o Lyon, perdeu em casa, antes de ir para Portugal.
Já Uhum. ali o Guardiola ficou doido da vida, mas depois foi só semifinal, batendo semifinal e tal, e agora conseguiu ganhar e vai para o Mundial de Clubes aí. Aliás, foi para o Mundial de Clubes, né? Não, nós Uhum. não estamos falando aqui do Mundial de Clubes porque a gente está gravando antes, né? Mas só para lembrar. E meu Sim, caro sim. Saraiva e o Sevilha de novo. A Roma dessa vez deu sob o azar, né? Fez um gol contra e perdeu nos pênaltis. Mas o Sevilha com a Liga Europa é um O caso de amor. Sevilha, o Lembrando Sevilha que o Sevilha, que veio para rapidinho, essa Saraiva. Europa Liga, sendo Lembrando, eliminado, né, Giovanni, da Liga dos Campeões, passando como terceiro, um dos terceiros colocados, né? a velha cartilha. Chegou e. Oi? A velha cartilha. Ficar em Sim, ele terceiro para ir veio para a Liga Europa eliminado e lá na ganhar. Liga dos Campeões, chegou como não quisesse nada, né? Aí pegou na semifinal, jogou um campeonato italiano, né? Sim, pegou Passou a pela Juventus. Juventus na semifinal e depois pela Roma na final, né? Acabou Vamos lembrar, conquistando mais um, né? Mais é, um título aí da Liga Europa, como o Sevilha quase não tinha nenhum, né, Giovanni? vamos lembrar que o Sevilha pegou nas oitavas de final Fenerbahçe, na época Sim. treinado por Jorge Jesus, e o Sevilha na época treinado por Jorge Sampaoli. Veja vocês. E aí o que acontece? O Sampaoli faz um péssimo campeonato espanhol, é demitido antes do campeonato espanhol terminar, foi demitido logo na sequência dessa fase aí contra o Fenerbahçe, e o Sevilha bate campeão. Com o Sampaoli certamente isso não aconteceria. Hum. Provavelmente não. Por aí o Sampaoli veio para o Flamengo para fazer a alegria de todos nós aqui, principalmente a minha. Podia É, ter ficado mais tempo, né? muito bem. Podia. Meu amigo Saraiva, o Charles, e aí? Tivemos um momento meio complicado nesse meio de temporada, que foi a entrada do dinheiro saudita que levou a galera, né? Levou a Sim. galera para lá, Benzema pro Al Ittihad, Cristiano Ronaldo pro Al Nassr, já tinha ido antes, inclusive, e o Neymar foi pro Al Hilal porque não tinha espaço no PSG, né? A torcida do PSG foi na casa do Neymar cobrar ele, né? E também porque não tinha espaço em time algum Ô, da Giovanni, Europa. antes, Sim. Foi. antes do Charles completar aí sobre essa questão, só colocar que a gente teve aqui comentando também na época do que a gente falou sobre o Mundial aqui. A gente falou que o time do Benzema foi eliminado, né, na primeira partida do campeonato. E aí o que que acontece? A gente colocou na ocasião que nem sempre dinheiro ganhava, né? Um exemplo disso é como você colocou agora, né? O próprio Paris Saint-Germain, né? Que tinha Messi, Neymar e Mbappé e não conseguiu ganhar os títulos que tanto almejava, né? Tem Messi, Neymar, Mbappé, Sérgio Ramos. Teve uma época o Buffon no Nossa. gol. Teve, teve quem mais? Tem o Hakimi, tem. Ah, tem uma galera aí. A dupla de Enfim, zaga brasileiro, né? o O Projeto foi embora. Marquinhos e o Thiago Silva. Marquinhos e Thiago E Silva, então, assim, teve justamente. um time dos sonhos aí e não conseguiu, né? Então a gente prova que nem dinheiro nem sempre resolve, né? Mas, Charles, Sim, fala para sim. nós aí sobre o Oh, investimento saudita aí. sim. Que É que ganhou a Copa de 34, inclusive. sim, sim. É por causa disso. É por causa da Copa de 34. Esse Ninguém investimento sabia, né? maciço deles, né? Não, ninguém imagina. Assim. Ou é aquela coisa, aquela Copa inesperada que ninguém esperava que ia acontecer quando a Depois da FIFA Copa no anunciou do Catar, nada. essa pedra estava cantada, né? Sim. Totalmente. Mas nós E, tivemos. Vai, fala, Charles, fala. uhum. Completa E aí. é aquela coisa assim, né, que eu imagino aqui que tá passando pela cabeça dos sheiks de lá, assim, olha, vamos começar um investimento maciço aqui, trazer grandes estrelas do futebol mundial para o nosso futebol, para ver se a gente consegue desenvolver ele aqui, para a gente conseguir, para a gente conseguir melhorar a nossa seleção aos poucos, né, até Com chegar certeza. na Copa do Mundo que a gente vai sediar assim, né? E é aquela coisa assim, né? Que, como o Thiago falou, aí, né? Que nem sempre só dinheiro traz, né? Que nem só o dinheiro sozinho não vai trazer o resultado esportivo, né? Que Não. uma coisa muito importante que tem que vir junto é organização. Só Sim, lembrando uma organização coisa, que esportiva o e Neymar foi tal. ganhando um X de grana por mês lá. Uhum.
machucou o joelho, vai ficar 8 meses fora. Vai ficar Não, até é, julho é sem aquela. jogar. Sim, sim, é que é aquelas coisas assim que é tipo parte dessa coisa da organização esportiva vem muito de, por exemplo, né, de definir quais nomes irão, né, de quais jogadores, se são jogadores que vão estar comprometidos com eles, porque assim, né, cá entre nós, né, assim, entre nós, assim, o Neymar não é jogador de estar comprometido com nada. Ah, Sim, né? Não importa o quanto dinheiro paguem para o Neymar, ele não vai estar comprometido, assim, né? certo. E, e é aquela coisa assim, né? De que um jogador que, Essa, beleza, eu trouxe aqui para trazer mais essa turma toda aqui visibilidade. já tá com a vida realizada com 5, 6 gerações aí. É isso. Sim, sim. Bom, E é aquela coisa assim que eles oferecem tanto, mas tanto dinheiro para as pessoas, assim, né? Que mesmo um jogador que não tá com a vida feita, vai ficar com a vida feita não, com o contrato que eles vão oferecer. e lá o cara ganha uma casa para ganhar de um time, né? Tem isso também, Sim, Eu tem acho que o Charles famoso bicho. matou, Giovanni, a questão como um todo. Essas Hum, contratações, elas não vieram só depois da Copa do Catar para garantir essa Copa do Mundo, para colocar o futebol saudita na vitrine do futebol mundial, né? E conquistar certo. essa Copa do Mundo. Mas também veio para preparar o futebol saudita, eu acredito, como o Charles colocou muito bem, que veio preparar o futebol saudita para fazer um Certo. bom desempenho, O, pelo menos na Copa, né? o Saraiva, já que você pegou a palavra, fale para nós desses dois caras que fizeram o movimento inverso, né? O Messi foi embora para os Estados Unidos e o O Kane foi Messi foi embora para o encerrar sua Bayern. carreira, né? É, e o Kane foi embora para o Bayern tentar um título, perdeu a Supercopa da Alemanha e está perdendo a Bundesliga. Vai, fala rapidinho aí que tem mais um Vamos assunto aí. colocar aí que o Messi, na verdade, ele não tem que provar mais nada no futebol mundial, né, Giovanni? A única coisa que faltava para ele conquistar era a Copa do Mundo, e a gente sabe muito bem que ele é responsável 90% pelo título da Argentina nessa Copa que a gente teve no ano de 2022, que a gente teve aqui no CV Connect comentando jogo a jogo, né, Giovanni? E Isso. então o Messi é responsável muito, né, por essa participação e pela Argentina estar ocupando a primeira colocação até esse momento do ranking das eliminatórias aí, né? E o Então o Kane? Messi é grande responsável, por isso não tem que provar mais nada. Então o Messi foi para buscar uma vida mais confortável para ele e sua família agora, né? E poder levar todos os dias seus filhos na Disney para brincar com o Mickey. E o Kane? Agora, Harry Kane foi, fez uma troca aí depois de tanto tempo no Tottenham, né? Foi buscar o Bayern para poder finalmente sonhar com títulos, né? Porque ele tentou todo o tempo possível buscar isso pelo Tottenham, mas fica Não difícil, né, ganhou, Giovanni? Quando você não tenta ganhou nem com a seleção após a, inglesa, dentro sim, de quando você casa, tenta na ano Eurocopa. após ano e só fica batendo na trave. E para mim ele já conseguiu uma coisa grande, né? Porque você e que eu que temos praticamente a mesma idade aí, nós vimos uma seleção inglesa, né? Bater ali na trave também, com o Beckham, com o Owen, com grandes jogadores ali mais ou menos no ali quando o Brasil, né, mesmo eliminou a Inglaterra na Copa do Mundo lá de 2002, É. ali a Inglaterra vivia até então uma fase boa, né, de recuperação com uma grande seleção, talvez aí Ó, depois de 66, a melhor seleção. E a gente viu depois com o Harry Kane, né, essa seleção voltar a brilhar e chegar no terceiro lugar, salvo engano, de Copa do beleza, Mundo, né? entendi. Então, assim, Saraiva, a para gente está mim com, já foi muito, né? a gente tá com o tempo meio espremido aqui, vamos para o último assunto. O último assunto é o seguinte: tivemos problemas com casas de apostas. Esses três jogadores, Tonali, Zaniolo e o outro aqui, eu esqueci o nome do outro cara. Tonali, Zaniolo e. Ah, enfim. Esses três jogadores aqui foram pegos apostando no banco de reservas. Fadioli, isso agora. Tonali, Zaniolo e Fadioli foram pegos apostando no banco de reservas na Copa Itália. O que É aconteceu? compl- Tonali e Fadioli estão suspensos quase um ano do futebol e o Zaniolo ainda está. O Zaniolo foi absolvido, né? Foi absolvido. Mas enfim, não tem que ter casa de aposta nenhuma. O jogador não pode apostar.
E nós tivemos problema com o Paquetá também na seleção brasileira, né? Porque É, amigos do teve, Paquetá apostaram em jogos do Paquetá. Aí é a foda. gente teve situações delicadas aí, né, Giovanni? Porque Aham. acabamos tendo um jogador brasileiro afastado da seleção, né, impedido por algum tempinho aí de atuar devido à própria organização e conduta, né, que a seleção brasileira adotou, né, a postura, vamos dizer assim, até correta, eu acredito eu, que até que o jogador comprovasse o seu não envolvimento com a situação, ele não ingressasse através da seleção brasileira, o que ele apresentou defesa, né? E hoje ele já está aí liberado para atuar pela seleção brasileira, mas que a gente também vai ser contrário aqui, porque o futebol, né, Giovanni, Mas ainda ele está movimenta julgamento. não só dinheiro, mas ele movimenta muita coisa, muito sentimento, né? A gente brinca que é um dos assuntos que não deve ser tocado, né, como religião, tal, e o futebol é um deles. Porque a questão cada um tem o seu, cada um tem que respeitar o outro, né? E manter a opinião pessoal de cada um. Então, o futebol ele deve ser visto com os bons olhos e deve ser jogado da melhor e mais clara maneira possível, respeitando a competitividade dentro do campo, né? E aí os caras apostam no banco de reserva. É óbvio que vão ser flagrados. É óbvio. Enfim, a punição é Hum. mais que justa. Mas enfim, é isso. Vamos finalizando aqui o nosso CNV Connect 2023, né? CNV Connect retrospectiva do futebol europeu. Vamos finalizando aqui. Mais uma vez, para você do outro lado, se inscreva, comente, compartilhe no nosso canal, no YouTube, também no Spotify. Dê o seu like, faça o que for. O Spotify está na descrição do vídeo para você clicar lá e entrar lá. Tiago Saraiva, feliz ano novo. Charles, feliz Feliz ano ano novo novo. para todo mundo. Feliz ano novo. Feliz ano novo para todos. A gente se vê na retrospectiva do São Paulo, dia 2 de janeiro, eu e o Charles. Saraiva agora pega uma folguinha de 10 dias, mas depois o Charles pega uma folguinha de 15. Então, Merecido. então, então, Saraiva, você tomou mais ainda. Enfim, até mais, gente. Obrigado, feliz ano novo. Bebam com moderação. Tá certo? Até mais.